Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mummy Talks. Aqui partilhamos histórias e temas que nos inspiram, enriquecem e ajudam a crescer juntos. Antes de avançarmos, gostaríamos de expressar a nossa gratidão aos patrocinadores que tornam este espaço possível. Zurketro, uma marca que promove o bem-estar e a saúde através da fitoterapia ayurvédica, sendo já uma referência de excelência em Portugal. Desde chás reconfortantes a suplementos cuidadosamente formulados, os seus produtos são desenhados para favorecer o equilíbrio e a vitalidade do nosso organismo. E a Dana Botanicals, que celebra o cuidado natural através de ingredientes puros e sustentáveis pensados para toda a família, com uma visão de simplicidade e multifuncionalidade, oferece o que melhor a natureza nos dá. Sem dúvida, uma marca que faz parte do dia a dia da nossa família. Agora sim, vamos mergulhar num episódio repleto de ideias inspiradoras e boa energia. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio Mami Talks. Hoje temos connosco a Mariana e traz-nos um tema que nós, se calhar, eu não vou exagerar, há uns 3 anos falámos que era super importante trazer. E depois parece que. A vida se alinhou Uhum. para ser agora. Aproveitem. Mariana Ribeiro, obrigada por estares connosco. Obrigada eu por me terem dado a oportunidade de estar aqui. É um tema mesmo importante. Nós vamos falar sobre mães a solo. Então, para quem não te conhece, quem és tu? Eu chamo Mariana, sou o papel mais importante da minha vida é ser mãe da Olívia e foi aí que eu descobri o meu verdadeiro propósito, até profissional. Sou psicóloga, e desde que a Olívia nasceu e que a nossa vida mudou, eu também mudei o meu propósito e trabalho com mães solo, com monoparentalidade. E com mães que não são a solo, mas que se sentem como se fossem. Que eu acho que essa realidade ainda é mais escondida, mas é mais evidente e mais real do que propriamente a monoparentalidade de forma como nós a conhecemos. Ok. Sim. Não temos esta pergunta aqui, mas agora que tocaste nisso, queres descrever um bocadinho que mães são essas? Porque eu acho que muitas de nós, vocês, Sim. se vão identificar. Ok. Hum, Uma mãe solo ou uma família monoparental define-se quando existe um elemento, hum, portanto, dos pais, portanto, um dos pais que fica responsável na sua totalidade ou quase na sua totalidade pelas crianças ou pela criança. Portanto, não quer dizer que não haja contacto de todo, mas há sempre um elemento que é mais responsável do que o outro, entre aspas. Certo. No entanto, têm chegado muitas mães ao meu consultório que aparentemente e socialmente estão em famílias tradicionais, em que passam natais, páscoas, tudo isso, de forma tradicional, mas que se sentem sozinhas, Uhum. que não conseguem pedir ajuda, que mesmo quando pedem não têm, e que o que eu acho ainda mais preocupante e flagrante nesta realidade é que não só têm que dar conta de tudo sozinhas, como têm que lidar com a frustração de desejar que não fosse assim. Uhum. Então, todos os dias, hum, além de terem que gerir uma casa e esta sobrecarga mental Uhum. que ser mãe envolve, têm que gerir o facto de desejarem que fosse diferente. E claramente, quando se tem um filho com alguém, nunca se pensa que é temporário Uhum. ou Uhum. que não vamos ter uma família tradicional. Aquilo que eu acho é que muitas vezes nós apaixonamos pela expectativa e pelo pai que nós gostaríamos de ter para o nosso filho e não propriamente para ah, ou pela pessoa como ela é, não é? Se bem que só percebemos que tipo de pai é que vai ser ou que será quando efetivamente o é. Até A lá não é possível experiência, perceber sim. esse papel Sem naquela dúvida, pessoa. sem dúvida. Quando é que foi um momento em que tu sentiste que querias ser mãe? Uhum, E houve ali algum. Foi um processo amadurecido? Foi algo súbito? uhum, Qual é que foi ali um momento, digamos, que a chave rodou uhum. e tu disseste: Eu vou ser mãe mesmo sozinha? Ok, então temos aqui 2 momentos. Eu sempre quis ser mãe antes Uhum. dos 30, portanto, estamos a falar de uma relação longa de 8 anos. Entretanto, essa, relação teve ali uma pausa durante algum tempo, entretanto reatámos e passado pouco tempo eu fiquei grávida. E foi no momento em que eu fiquei grávida e como é que eu percebi? Eu já estava grávida de 2 meses e de repente ia, pronto, saí de casa para trabalhar e comecei a enjoar o cheiro do sofá. Pá,
não aguentava o cheiro do sofá, não conseguia sair de casa. Fui ao médico e estava grávida de 2 meses. Nesse momento correu tudo bem, foi tudo ótimo, até que a minha filha nasce, e durante os primeiros 3 meses, houve assim uma alteração do comportamento de forma muito drástica e muito evidente da outra parte, até que há um dia, que eu, sem que ninguém esperasse, venho de madrugada para Lisboa, porque eu estava cá a viver, Uhum, uhum, e chego a casa com a minha filha, porque ela era muito pequenina e não a podia deixar, pronto, com a minha mãe, não é? E percebo que a realidade que eu vivia não era real, e foi aí que tudo mudou. E foi aí que eu percebi que iríamos ter uma jornada de monoparentalidade, por muito que isso fosse. Eu senti que o chão se abriu. Eu uhum, senti o que é isto. De repente eu estava em pós-parto, eu aqui não, pronto, não tinha família, não tinha rede de apoio nenhuma, e de repente aquilo tudo estava a acontecer e eu não percebia porquê. A minha grande questão foi: porquê que esta pessoa está a fazer isto a nós, que somos uhum, a família, não é? uhum, Porquê? Não entendia porquê. Poderia vir de qualquer outra pessoa, mas não daquela pessoa que tinha uhum, escolhido isto comigo, não é? Que tinha, quando nós percebemos, eu fiquei em pânico, ele até ficou muito mais entusiasmado que eu. uhum, E foi aí que eu percebi, e estranhamente até senti algum alívio, porque tive respostas para alguns comportamentos que eu não sabia porque é que estavam a existir, e de repente muitas coisas fizeram sentido, e percebi claramente que aquilo não era o tipo de família que eu queria dar à minha filha, e o tipo de exemplo de relação. Porque eu Uhum. acho que muitas vezes os pais dizem, ou as mães, não, não, nós vamos estar juntos pelos nossos filhos. Eu acho que é exatamente pelos nossos filhos que não devemos estar juntos, se não estamos bem, porque é esse exemplo de relação de homem e de mulher que nós queremos dar aos nossos filhos, é porque é isso que eles vão procurar. Nós só temos uhum, um pai e uma mãe, não temos vários, não uhum, podemos escolher, e uhum, portanto é uma responsabilidade muito grande. E por isso é que eu digo que talvez a escolha mais importante da nossa vida seja a escolha do pai dos nossos filhos. uhum. Nesse momento, como é que foi comunicar às pessoas mais próximas essa tua decisão? Há muitas coisas desse período que eu não me lembro. Ok. O meu cérebro apagou. E eu tenho muita mágoa por causa disso, porque durante o primeiro ano da minha filha, talvez há muitas coisas que eu não me lembro. Foi tudo tão duro e tão intenso que não me lembro, mas ah, os meus pais, que foram as pessoas mais próximas, não é? E que estiveram comigo nessa altura, durante muito tempo, choravam cada vez que se falava deste assunto. Eles próprios não compreendiam como é que aquilo estava a acontecer e nos moldes em que foi. Uhum, E depois acho que as pessoas senti alguma pena da parte das pessoas, mas há muitas coisas que eu não consigo sequer recordar. Eu estava tão em piloto automático, que é: eu tenho que cuidar deste recém-nascido e tenho que estar bem e tenho que conseguir amamentar e tenho que me despedir e tenho que recomeçar aqui e tenho que construir a nossa família e tenho que ver normalidade nisto, uma coisa que eu Uhum. não achava nada uhum, normal, uhum. que eu pensava que era tudo menos normal. E portanto comunicar foi difícil, sim. Sim. Como é que tu percebeste, depois que tu já exercias psicologia? Sim, Como é que tu percebeste que podia ser uma forma de ajudar outras pessoas? O que tu estavas, se percebeste logo, sim, provavelmente não sim, logo naquele momento, sim. mas foi claro para ti que tu ias ajudar outras pessoas a passar pelo mesmo que tu estavas a passar? Hum, eu no primeiro dia que me separei, foi no dia 25 de maio, faz agora 3 anos, eu comecei a escrever um diário para a minha filha. Eu todos os dias escrevia, para ela, para que ela tivesse um dia mais tarde acesso à informação, não à verdade, porque cada um de nós tem a sua verdade, mas à Uhum. informação, ao que ia, pronto, acontecendo à nossa vida, às nossas peripécias, etc. E portanto, durante o primeiro ano de vida, eu tenho tudo relatado num diário para ela. A dada altura, eu crio uma página do Instagram, anónima, onde vou relatando alguns episódios que se vão desenrolando, quer seja com o pai dela, quer seja entre nós, e até com algum humor.
Mas a dada altura percebi que eu queria não me sentir tão sozinha neste papel, porque não havia ninguém a falar sobre isto, a não Pois ser a não. falar mal do pai. Porque Uhum. a maioria das páginas que existem é a falar mal do progenitor, a colocar as culpas no progenitor. Isto não é sobre o progenitor nem sobre o pai, isto é sobre a forma como as mães têm a coragem de se reorganizar pelos filhos e por si próprias e escolhem ser fiéis àquilo que elas são e consideram ser o mais correto. Amanhã eu posso achar que não foi, mas eu fiz o meu Uhum. melhor com aquilo que eu tinha. E foi por causa disso, porque eu não Sim, encontrei sim. ninguém em quem revisse a minha situação que pensei, eu tenho que falar sobre isto de forma aberta, honesta, verdadeira, séria e leve, leve, Uhum. leve. Porque a monoparentalidade não tem que ser um peso. Mas ainda sentes que a sociedade tem algum preconceito no que concerne à Sim, maternidade solo? acho, porque, por exemplo, quando a minha filha, esteve internada num hospital umas 3 vezes, e numa das vezes a médica, estava a tentar que eu fizesse um procedimento, já não me lembro bem qual, e que era necessário, os 2 pais, estarem Estacionário. presentes, sei lá, acho que era um tinha que agarrar, na minha filha, o outro tinha que fazer não sei o quê, já não sei. Eu disse: "Olha, mas tem que me, explicar como é que eu posso fazer isso sozinha, porque só vivemos nós as 2". E a médica ficou assim a olhar para mim: "Desculpe". Eu disse: "Sim, sim, somos só nós 2, portanto eu tenho que saber fazer isso sozinha, como é que eu posso fazer?". "Mas ela é muito pequenina". Eu disse: "Sim, mas nós já estamos, eu e o pai da minha filha já estamos separados há muito tempo". Não, então, mas ela é muito pequenina, deveria estar com ele, nem que fosse por ela, coitadinha, então vai crescer com os pais separados. Eu disse: "Olha, é precisamente por causa da minha filha que eu me separei". Aí fiquei chocada com isto. Fiquei verdadeiramente chocada com isto, porque já é tão difícil Uhum. nós estarmos lá, não é? Sem haver ninguém com quem nos possamos revezar. Horas sem comer, sem dormir, preocupados com os nossos filhos, ainda haver um Uhum. médico a pôr em causa, quase como se nós não fôssemos capazes. Sim, 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 sim. E nem colocar as vossas escolhas em causa. Claro. Exatamente, sim. E portanto, acho que ainda há muito estigma, sim, sem Sim, dúvida. sim, sim. Como é ser Uhum. a única responsável por uma vida? Quando tu te entregas e te dedicas dessa forma à tua filha, sem, isto que estavas a dizer, não é? Sem revezar, Uhum, como é que é? Como é que tu consegues conciliar tudo? uhum. Eu tive que reorganizar a minha vida toda. Eu despedi-me, mudei de cidade, etc. E portanto, tudo é em função dela e para que ela esteja bem, eu possa desfrutar. Ela tem contacto com o pai quinzenalmente e eu aprendi a desfrutar desses momentos, porque são os únicos momentos praticamente que eu tenho para mim. No início era muito difícil porque estamos a confiar a pessoa mais importante da nossa vida a Uhum. alguém com quem as coisas não correram tão bem, não é? E Uhum. portanto esse delegar é muito difícil, mas quando eu estou, sem ela, tento verdadeiramente aproveitar esse tempo para mim, sem culpa, porque a culpa é uma mochila que nós, a partir do momento que somos mães, carregamos ou por um Sim. motivo ou por outro. Claro que ter a responsabilidade do dia a dia, porque o que eu digo muitas vezes não é a maternidade que esgota, é o dia após dia, após dia, noite após noite, após noite, após noite. É isso que esgota, é isso que faz com que às vezes as mães se sintam à beira da loucura, não é? Uhum. Eu lembro-me perfeitamente, a minha filha dorme muito. Esta noite foi a primeira noite que ela dormiu a noite toda, no quarto dela. Que eu até fui lá para aí 3 vezes ver se ela estava realmente a dormir bem e tal, e tapá-la, porque ela tem 3 anos e só hoje é que ela dormiu a noite toda. Lembro perfeitamente de, pronto, andar com ela de um lado para o outro para ver se ela adormecia e ter que comer frutos secos, ter frutos secos no robe e ir comendo, porque senão não conseguia Ter estar com os olhos energia, abertos, não sim. conseguia sequer Sim. estar ali acordada. Sim. Hum, e, 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 portanto, ter esta responsabilidade sozinha é difícil, é assustador, porque nós nunca sabemos o que é que se estamos realmente a fazer bem, porque uma coisa é Uhum. dizer achas que faz sentido, outra Sim, coisa haver é essa é, partilha, sim, Uhum. feedback. Uhum. sim, Sim.
É Por, avançar. por curiosidade, tanto nossa quanto acredito lá em casa, uma das perguntas que nós temos para ti é: como é que conseguiste então reestruturar o teu dia para que tudo isto fosse possível, não é? Sim. Para otimizar Uhum. o tempo que estás com ela, para conseguir organizar tudo, o trabalho, a maternidade, a vida pessoal. Como é que isso foi possível? Ok. Então, eu aqui em Lisboa, eu trabalhava, era funcionária pública, trabalhava das 9 às 5, e portanto eu nunca fui mãe aqui, ou seja, porque como eu fui embora quando ela era muito pequenina, não andou na creche nem nada, portanto eu não tenho bem a noção do que é que seria se não fosse como é hoje em dia. Mas portanto eu tenho a sorte de ter uma profissão que eu é que giro o meu horário, eu é que decido quantas consultas é que dou por dia, etc. Optei por trabalhar só do meio-dia às 5 seguido, almoço às 11h30, tipo um brunch. Uhum. Hum, e de manhã aproveito para ir levar à escola com calma, para ir treinar, para ir às compras, para fazer as minhas coisas em casa com calma, e depois por volta das 11, meio-dia, depende, começo então as minhas consultas até às 5 e às 5 vou buscá-la, 5, 5h30. A seguir vamos ao parque ou vamos às compras. Eu raramente a deixo com alguém para ir fazer alguma coisa. Ela vem sempre foi assim. Uhum. Ela vem comigo, quer seja ao supermercado, quer seja às compras de roupa, quer seja onde for. Porque eu acho que isto também lhes dá uma noção diferente do que é a vida. A vida não é só Uhum. escola, casa, casa, escola, parque, não é? A Sim. vida são estas pequenas coisas. E portanto, eu escolho, por exemplo, cozinhar coisas mais simples para que possa ir ao parque com ela ao supermercado, em vez de Uhum. fazer coisas muito, sei lá, muito elaboradas. Sim. Ahm, mas claro que o facto de eu trabalhar estas horas específicas, não é? Dá-me outra liberdade de horário e de energia e etc. para poder Bom, dedicar a ela. Sim, e sim. isso para mim sempre foi Como muito é que importante. é lidar com a solidão? Hum, a solidão, nem Sentes que ela sei. está muito presente? Ou é uma coisa Sim, que te sabe bem? eu preciso muito de estar sozinha, ou seja, é uma solidão que eu acolho. E hoje em dia nós temos a nossa casa, e o meu momento, ou o meu momento tem sido acendo a nossa lareira, estendo assim uma manta e fico lá, tipo, até à meia-noite só a existir. E eu preciso muito disto, preciso muito, porque eu ouço muitas pessoas todos os dias, não é? Muitos problemas, muitas coisas, como é normal, e a solidão para mim é uma coisa que é importante até para me regenerar, para me curar até. Uhum. Sim, considero. Eu entendo isso super bem. Eu tenho momentos em que parece que preciso de me recolher, tipo, Sim, fugir 20 minutos, é 30 isso. minutos, só para quase encontrar um equilíbrio Sim, sim. qualquer e Sim. compilar a informação toda. Mas lá está, isso valida eu deixar os meus filhos com alguém Sim. para eu conseguir ter esse momento. Então, eu admiro imenso esta capacidade, não é? De tu conseguires fazer tudo. Não consigo fazer tudo, ou pelo menos tudo bem. Umas vezes faço umas coisas melhor, outras vezes menos bem É e a vida incrível, segue, e a vida segue. mas não é? É. Porque eu acho que nós, de alguma forma, ou seja, tu consegues ter alguma rede de apoio? Os meus pais estão presentes, mas a mãe sou eu. Sim. A mãe É sou eu. porque eu acho que lá está que quando já tive muitas pacientes a dirigirem-se ao consultório com o grande objetivo de realmente Uhum. maternar a solo, ou seja, passarem por uma PMA com Uhum. doação de gametas e por aí fora, e que não têm rede de apoio. Pois. E, hum, e às vezes eu como mãe, não ali como profissional, não é? Eu como mãe, eu penso, minha Nossa Senhora, eu espero verdadeiramente que depois no dia a dia seja relativamente execuível. Não Uhum. digo fácil, mas seja execuível, porque na minha experiência, que vale o que vale, Claro. eu realmente sem rede de apoio era absolutamente impossível. Uhum. E admiro tanto, temos tantas histórias. O Instagram tem algumas mães solo que também são bastante conhecidas e eu seguia de perto porque realmente admiro profundamente, não é? Como é que é possível? Acho incrível. Ahm,
Tu, tu segues também, do ponto de vista profissional, estas mães que estão a Uhum, pensar maternar a solo, ou seja, não só as que se viram a solo no uhum, meio de uma uhum, relação, uhum, mas aquelas que estão a pensar dar início a um uhum. processo a solo. Sim, é algo cada vez mais comum, e principalmente mães que já são mães a solo e que querem ser mães novamente, mas não com um pai. Mas não com o pai. Sim, e isto é uma realidade muito curiosa. Uhum. Porque é que as mães, ou seja, porque é que uma mulher que já é mãe deseja ser mãe outra vez e, tendo essa escolha, prefere que não tenha pai? Uhum, É muito curioso pensarmos sobre isso, não é? uhum, Eu própria penso sobre isso também. E só não penso mais a sério sobre isso porque ainda não resolvi em mim a questão de decidir que um filho meu não tenha pai. Uma coisa é ser uma circunstância, não é? Que aconteceu, que eu não esperava, etc. Outra coisa é eu tomar essa decisão, uhum. que à partida sei que esta criança já parte em desvantagem, entre aspas. Hum. E isso é algo que eu ainda estou a tentar resolver em mim, criar aqui alguns atalhos cognitivos para tentar perceber como é que isto Sim. se pode resolver. Mas Eu sim. acredito que para algumas famílias não vejam como desvantagem, mas sim como vantagem. Na ótica de que sentem que têm toda a sua capacidade para maternar em plenitude e que por essa razão escolhem Uhum, efetivamente partir de um dador, não é? uhum, E uhum, realmente poder ahm, proporcionar a melhor vida possível àquela criança. E isto é altamente discutível. claro. Isto daria pano para mangas. E não falo da forma como eu vejo isso, mas da forma como já ouvi algumas vezes em Uhum, consultório partilharem essas circunstâncias. Ahm, Até porque muitas mulheres hoje em dia, e creio que também são essas que nos chegam ao consultório, acabam por decidir ser mãe mais tarde e deparam-se com não ter uma relação. E ao se depararem com não ter uma relação, e muitas vezes com uma circunstância limite, por exemplo, uma baixa reserva ovárica, uhum. ou uma situação em que a própria comunidade médica lhes coloca uma limitação temporal para essa tomada de decisão, faz com que elas pensem se de facto desejam cumprir esse seu sonho, apesar de, e tentando munir-se da melhor rede de apoio e da melhor informação e do melhor suporte e por aí fora. Uhum, E então eu acho que é algo cada vez mais comum uhum, nos dias que correm. Ah, Tenho tido o prazer de acompanhar algumas que realmente têm uma rede de apoio, que se preparam com uma doula, que têm um grande patamar de consciência é isso, sim. para realmente Uhum, proporcionar a si mesmas, mas depois também à criança que vem esse próprio acompanhamento. Ahm, É algo que conversamos, se estão disponíveis para contar realmente à criança é isso, sim. como é que as coisas realmente aconteceram, não é? E eu acho que, volto a dizer, isto dá pano para mangas, Uhum, não é? Acredito que para muita gente isto seja absolutamente demoníaco e Hum. para outras pessoas seja totalmente plausível e não tem qualquer tipo de questão. É algo que é perfeitamente legal, é uma situação uhum, que realmente pode ser, pode acontecer, está à distância de qualquer pessoa a fazer e o nosso objetivo com este episódio não é sugerir que o façam, é apenas que apresentar uma solução, não é? existem todo tipo de famílias, Uhum, uhum. e acho que como sociedade precisamos de as compreender. Acho que É acima isso, de sim. tudo é isso. Inclusive até para que as crianças no futuro É isso, não sintam esse distanciamento dos seus pares. exatamente, sim. Um, a Olivia sabe, a Olivia compreende, que no básico dos seus 3 anos, ela compreende a Sim, relação. é assim, eu desde cedo, quando na creche começaram a falar de famílias, eu fui logo à FNAC procurar um livro, faça publicidade, sobre famílias monoparentais e não havia. Portanto pensei, vou escrever eu um livro sobre famílias monoparentais. Ia descrever. Havia apenas um livro que falava sobre os vários tipos de família. E também portanto, o último tipo de famílias desse livro eram duas mães.
que eu acho muito importante darmos esta capacidade de aceitação e de normalidade, para normalizar. Realmente há vários tipos de família. Uhum. Portanto, isto para ela sempre foi muito claro. Eu sempre aliás, houve uma vez que ela perguntou, porque é que o papá não vivia connosco. E eu fiz um desenho muito simples, que foi uma casa onde estava eu e ela, e uma casa onde estava o papá e a pessoa que está com ele, e portanto, esta é a nossa casa, esta é a casa do papá. Fim de Pronto, conversa. só isto. Ou seja, quando há normalidade e quando há segurança nessa normalidade, que eu acho que é muito importante isto, é a realidade que a minha filha tem. E Uhum. portanto, ela não questiona propriamente, mas porquê que eu não vivo lá, mas porquê que ele não vive aqui? Neste momento ela já percebeu perfeitamente qual é que é Eu esta acho que é dinâmica. importante darmos espaço a todas as perguntas que forem surgindo, no tempo que forem surgindo, Claro, não sim, é? sim, E sim. ela terá todo o espaço, daquilo que te conheço, para ir colocando as questões e elas Sim, sendo, pronto, irem sendo respondidas de acordo com a maturidade que ela mesma vai, sim. tendo. Mas aí também acho essencial trazermos isto, que é a maturidade, a tua maturidade para lidar com esta situação, porque Uhum. não é a realidade da maioria das famílias, não é? Tal como tu estavas a dizer, é preciso trazer leveza. Sim. Quantas mães que se veem numa situação como tu, com toda a legitimidade, porque há muita dor, Uhum. acredito eu, Sim, e sim, sim. sofrimento associado, Sim. mas ficam a contaminar as crianças, mãe e pai, tanto faz, a contaminar as crianças contra o outro Uhum. progenitor. Sim. Tu não fazes isso, não é? Tu mostras uma casa e mostras outra casa, o pai e a outra pessoa vivem aqui e nós vivemos aqui. Pronto. Sim. Há Uhum. neutralidade. Sim, Isso sim, é sim. essencial, por isso essa segurança que tu lhe transmites também, essa estabilidade emocional, Uhum. é essencial. Sim, 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 sim. sim. Sim, e é assim, o mais difícil, nestes casos é nós conseguirmos distanciar a relação que não funcionou da Pois, relação mãe. Expectativa, não é? pois. Sim, e acho que isso é muito difícil. Aliás, eu, quando tudo isto se passou, eu pensava muito como é que vai ser quando eu perceber que esta pessoa tem outra pessoa. Uhum. Eu pensava que era isso que me ia custar mais. Curiosamente, há uns dias eu conheci, essa pessoa e foi normal. Ou Sim. seja, não senti nada. Eu achei: "Ah, que bom que Uhum. pronto, que esta pessoa tem outra Sim. realidade e tudo bem". Porque lá está, isto não é sobre a as relações que falharam, é sobre um ser que depende de nós, no caso, está muito dependente de mim, não é? Uhum. E a forma como eu lhe posso dar voz para ela se conseguir expressar, para conseguir dizer o que quer, o que não quer, o que gosta, o que não gosta, o que precisa, Sim, o que não precisa. E acho que darmos voz aos nossos filhos é a maior herança que lhes podemos deixar, sem dúvida. sim. Sim. E apesar dos desafios, o que é que tu sentes que esta experiência, sabes, te tem ensinado? E no fundo, quais é que são as mais-valias Uhum. que tu, interprete-se corretamente, Sim, sim. as mais-valias que facilmente vês ou sentes por seres a única barra a maior Sim. responsável pela Uhum. tua filha? Para já, nós temos uma relação umbilical. Eh, eu sinto que tenho verdadeira disponibilidade para ela, coisa que acho que se não fosse esta circunstância eu não iria ter. E é exatamente isso que eu tenho pena. Nos primeiros 3 meses eu estava muito mais concentrada em perceber e em entender e em justificar do que em me conectar. Tanto que a minha filha é muito parecida com o pai. E no início, quando nós nos separámos, isso era avassalador para mim. Eu sei, como assim? Como é que eu tenho e quero, amar tanto esta criança e eu olho para ela e só vejo o pai, e ainda hoje é muito parecida com ele. Hum, mas depois tudo passa, tudo muda e eu acho que sou muito mais disponível para ela, sou eu que decido, o que é que vamos jantar, o que é que não vamos jantar, que cor é que vou pintar, as paredes do quarto dela, como é que vai ser o quarto dela, a roupa, portanto é tudo muito mais simples, porque eu sei exatamente o que é que eu gosto, o que é que eu quero, o que é que ela gosta, o que é que ela quer, portanto é tudo muito mais simples, verdadeiramente. Uhum. E acho que o facto de não ter que lidar com a frustração de desejar
ter algo que não tenho ou desejar que a outra pessoa fosse algo que não é, acho que isso corrói Uhum. as famílias, sinceramente. Não que a outra pessoa seja mal, pior ou melhor. Acho que a expectativa que nós criamos sobre isso é que é Uhum. totalmente irrealista. Uhum. Que partes de ti se revelaram com mais força? Como é que tu, com esta experiência, o que é que tu descobriste sobre ti que tu não sabias? Eu olho para fotografias minhas antes de ser mãe e não me conheço. Isto é assustador ao mesmo tempo. Hum, Descobri que a resiliência é realmente o rodado de chave, que quando achamos que não aguentamos mais um bocadinho. Quando eu já estou desesperada, cansada, eu penso, calma, é só continuar, só mais um bocadinho, só mais um bocadinho, só mais um bocadinho. E no fundo, eu sou muito grata por aquilo que se passou comigo, porque era muito mais fácil para mim ter continuado ou regressado à realidade em que eu estava. Mas aprendi essencialmente que a nossa intuição não nos falha, que quando uma mãe nascem uma série de outras coisas, como a culpa, como a responsabilidade, como o medo, mas nasce uma intuição e que nos aproxima muito dos animais, não é? Este instinto de sobrevivência e de ir à luta e de não desistir, que é isso, é resiliência. Eu acho que a minha maior arma é resiliência, é difícil, mas vamos conseguir. Hoje é pausa, mas amanhã voltamos à luta e assim vai. Aquilo que eu acho também que esta jornada me ensina todos os dias, e a minha filha há uns dias foi para o pai, e eu senti claramente isto. Pensei, a maternidade é o maior exercício de autoconhecimento. É impressionante. Eu confio nela. Eu confio nela. Ponto final. Ela tem voz, eu confio, é nela que eu tenho que confiar, e eu confio plenamente nela. Nas escolhas, nas decisões, no que ela diz, no que ela faz, e isso a mim dá-me um conforto muito grande, sinceramente. Tu sentes que ah, os casais a fazerem trabalho em pré-conceção, quais são as mais-valias para os casais fazerem pré-conceção? Vou pôr assim a pergunta. Uhum. Eu acho que para já conseguem verbalizar muito melhor as suas expectativas sobre um papel Uhum. ao qual ah, nunca pertenceram, não é? Porque uma coisa é nós sermos filhos, outra coisa é sermos pais. Depois, podem refletir sobre o que é para si próprios serem pais com base nos próprios pais que tiveram, porque nós não temos 2 ou 3 pais e escolhemos hoje este e amanhã aquele, não é? Nós temos um de cada e temos que lidar. Depois acho que quem vai mais profundamente nesse trabalho consegue perceber as crenças limitadoras que lhes foram impressas e a forma como os traumas podem estar a imprimir essa jornada, Uhum. ou podem estar impressos nessa jornada. E, portanto, no entanto, eu acho que só se descobre o que é realmente ser pai ou mãe com o tempo, Verdadeiramente, sim. com a vida, com cada fase, com cada gestão que é preciso ser feita com a vida pessoal, profissional, e às vezes dá-se mais na vida profissional, menos na pessoal, e às vezes não, e é assim. Eu acho que também temos que parar um bocadinho de romantizar esta questão de sermos perfeitos Sim, de e chegarmos a levarmos um tudo às patamar costas. e de Não, chegarmos a um patamar de perfeição. sim, Sim, porque sim, é às percebo. custas de quê? Às custas Sim, de quê? Andamos a correr atrás de quê, não é? E acho que às vezes mas sim, acho esse trabalho quase como se fosse uma prevenção. e é Sim, mesmo. e é mesmo, Eu também sim. sinto. Também sinto. No limite, olharmos para algumas perguntas difíceis e perceber se sequer estamos disponíveis para as responder. E a partir daí começar a deliberar e a tomar decisões. Uhum, Porque realmente ter um filho é de uma responsabilidade muito grande, e tudo deve ser equacionado. uhum. Sim. Ahm, Em modo fecho, gostava de te perguntar o que é que tu sentes que é importante que as pessoas saibam e que raramente se diz sobre ser mãe sozinha. Hum, Acho que é importante que saibam que vai haver muitos dias de chuva, que
vamos pensar, mas a culpa é minha, fui eu que escolhi isto, fui eu que escolhi este caminho, vou-me queixar de quê? Se fui eu que escolhi este caminho, não é? Que há muita culpa, muita dor, muito ruído, muitas opiniões, muitas formas de fazer, muitas coisas desse género, que é muito difícil voltar a ter uma relação e a ter espaço para ter uma relação, que é muito difícil voltar a confiar, que o padrão de exigência é bem mais elevado na hora de um dia podermos querer ou não ter alguém, e que o lugar seguro do conforto de estarmos sozinhas pode ser perigoso, porque não deixamos que outras pessoas se aproximem. Mas eu acho, e é isso que eu estou a tentar criar, é a monoparentalidade pode ser mais leve quando nós aceitamos este caminho e quando ficamos muito mais nas soluções do que nos problemas. Ou seja, eu agora já não posso passar 2 horas no ginásio, mas posso fazer uns exercícios em casa. Já não posso sair com as minhas amigas, não sei quantas vezes, mas quando eu saio é muito mais prazeroso. E realmente os poucos momentos que temos para nós são vividos com muito mais prazer e significado. E os nossos filhos ensinam-nos muito a viver verdadeiramente no momento presente, que é eu neste momento estou aqui. É isto que eu tenho, é estar aqui. E portanto diria isto. Obrigada. Eu acho que houve uma coisa que se reteve muito bem desta conversa, que é a importância da terapia. Porque realmente, não só na pré-conceição, mas também ao sentir que estas coisas estão a acontecer, as dificuldades de uma relação, as dificuldades do maternar, de tudo isso, para ambos os lados, não só para nós, mulheres, mas também para eles, homens, ou companheiro, companheira que tenhamos ao nosso lado. Uhum. Eu acho que é muito importante que nós e o parceiro ou parceira que decidimos que esteja connosco nesta viagem estejam perfeitamente conscientes. Sim, sim. E eu acho que não há nada mais correto para alguém que nós estamos a cuidar e a ensinar e da qual somos responsáveis, se não fazê-lo em consciência e com a melhor das nossas capacidades para esse exercício. Acho que é o mínimo. E Sim. então, realmente eu acho que terapia é vida, sou e serei sempre muito suspeita, Sim. mas realmente acho que é um bom resumo para quando sentimos que alguma ponta está solta, perceber se ela é para ficar solta ou não. O que é que E, queremos fazer em e relação a mesmo, ela, não é? e isto, olhando também lá está a outras pessoas, outras famílias monoparentais que já acompanhei, muitas delas acabaram por mais tarde permitir que alguém entrasse na sua vida. Uhum. De facto, não é fácil, Uhum. mas houve coisas para se resolver Uhum. e que permitiu isso e que sentiram que a história se reescreveu de uma maneira que nunca tinham imaginado. Mas eu acho que é preciso que isso se deseje. E está tudo bem se não se desejar. É isso mesmo, sim. E está tudo Abrir bem. espaço para isso, porque eu acho que É o depois também normalizar. é o normalizar, porque há muita pressão social de género. És tão nova, não podes fechar, não sei quê. Mas cada um tem o seu próprio tempo e realmente é preciso ter espaço para receber outra pessoa. E se não há esse espaço ainda, ou se nunca houver esse Existir. espaço, se Uhum. nunca existir, tudo bem na mesma, não é? Nós não precisamos de alguém para nos completar. Eu acho que essa ideia de que o outro é que é o responsável pela nossa felicidade é tão perigosa. Uhum. Nós colocarmos na mão da outra pessoa o facto de sermos ou não Não, felizes. nós somos laranjas inteiras, podemos só assumir Mas isso isso e está tudo bem. mesmo! É isso mesmo, é isso mesmo. É, não diria melhor. É isso Nós mesmo. somos laranjas inteiras e não estamos à procura da outra metade. A Exatamente. questão aqui é que temos uma laranja muito pequenina que está está a desenvolver-se e então precisamos que ela tenha noção de tudo o resto que está à volta e não achar que nós, realmente, que esta realidade é a única que existe. E Sim, então sim. acho que é tão bonito o caminho de realmente permitirmos que uma criança cresça plena, saudável e inteira de si, Uhum, sabendo que a pessoa ou as pessoas que estão à sua volta também são inteiras uhum. e permitem que ela construa a realidade que ela decidir para ela e ela pode um dia decidir
ter, entre aspas, como tu disseste, uma família tradicional. Ou não. Sim. Ou nem nunca ter uma família. E está tudo bem. É isso mesmo, sim. Precisamos só de Normalizar. liberdade. Eu acho Sim, que sim, precisamos sim. de Liberdade. responsabilidade, liberdade e Uhum. muito respeito. Sim. Obrigada. Olha, Obrigada por teres eu. vindo. Foi mesmo um gosto. Gostar, obrigada, eu Muito. adorei. Muito obrigada mesmo. Boa. Obrigada pelo trabalho que fazes com tantas famílias, Obrigada. é mesmo importante. Obrigada. Obrigada também a vocês que assistiram a esta conversa. Não se esqueçam, façam gosto, comentem, partilhem e subscrevam o canal. Obrigada e até ao próximo mês. Até ao próximo. Ia dizer até ao próximo mês. Até ao próximo mês. Desculpa. Até ao próximo mês.